Muito bem, preste bem atenção. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele falou que aquele que é de Deus ouve a palavra de Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, que qualquer que se aproxima de Deus é necessário que tenha fé, que creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, a fé, ela é algo poderoso, é uma arma poderosa que Deus nos deu para nós vencermos todas as coisas, para nós vencermos situações difíceis, para nós alcançarmos objetivos, alcançarmos coisas que nós não estamos vendo, mas que temos a certeza de que vamos alcançar. Se nós esperarmos, temos a certeza, a confiança que iremos alcançar. Então, preste bem atenção para você entender. Preste bem atenção. A Bíblia diz lá no livro de Salmo 46, observe o que a Bíblia diz. No Salmo 46, diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Observe, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é um socorro bem presente na hora da angústia. Meus amados, Deus é o nosso refúgio. O que é refúgio? Refúgio é um lugar onde você se esconde, é um lugar onde você se guarda, é um lugar onde você busca estar protegido, onde você se refugia, se guarda, se esconde, se protege. E o que é fortaleza? Fortaleza não é aquilo que dá força. Fortaleza é um lugar de segurança máxima, um lugar onde você, estando nela, você estará completamente seguro, você estará completamente guardado. Quando alguém está dentro de uma fortaleza, é alguém que está completamente guardado, onde é de difícil acesso, onde é difícil alguém conseguir chegar, conseguir passar, conseguir entrar. Então a Bíblia diz que o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus vivo, o Deus poderoso, Ele é o Deus que é o nosso refúgio. É o Deus que nós podemos nos guardar nele, que nós podemos nele estarmos seguros. Quando você busca estar refugiado no Senhor, quando você busca estar escondido, guardado, quando você busca se guardar nesta fortaleza, onde nenhum mal vai chegar até você, como diz a Bíblia Sagrada lá no Salmo 91, no versículo 10, a Bíblia diz: nenhum mal, nem isso, sucederá contra você, e nenhuma praga chegará à sua tenda. Mas por que nenhum mal vai chegar até você? Porque você vai estar o quê? Você vai estar refugiado no Senhor. Você vai estar guardado na fortaleza que é o Senhor. Então preste bem atenção, quero também ressaltar você aqui a respeito de como você deve fazer para você estar guardado, para você estar refugiado no Senhor, para você estar dentro desta fortaleza que é o nosso Deus. Preste bem atenção. A Bíblia, ela nos fala de duas sombras. Ela nos fala de duas sombras. Observe. A primeira ela fala lá no Salmo 23, né? No Salmo 23 fala que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Observe, não temerei mal algum. No Salmo 23 fala desta sombra, que você vai andar, que a pessoa vai andar no vale da sombra da morte. Observe, é uma sombra de morte. Você vai andar no vale da sombra da morte. Diz a Bíblia, diz o salmista Davi: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei nenhum mal, porque tu, Senhor, estás comigo. E lá no Salmo 91 fala também de uma outra sombra, né? Fala que aquele que habita
no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Observe que são sombras diferentes, né? Andar no vale da sombra da morte é andar com medo. É uma sombra que traz medo, é uma sombra que traz angústia, é uma sombra que traz ameaça, é uma sombra que oferece risco, que oferece perigo, que oferece o mal, que traz a morte. É isso? Mas a sombra, a outra sombra que fala no Salmo 91, é a sombra de quem? A sombra do Onipotente. Diz o quê? Que a pessoa que habita no esconderijo do Altíssimo, você que habita no esconderijo de Deus, que habita na presença de Deus, que é guardado pelo Deus vivo, que está assegurado pelo Deus vivo, a sombra do Onipotente você vai descansar. Ou seja, quando a pessoa está no vale da sombra da morte, ela está debaixo da sombra da morte, ela está sobre angústia, ela está sobre medo, ela está sobre ameaça, ela está insegura, ela está exposta ao ataque do mal. Mas quando a pessoa está à sombra do Onipotente, é diferente. Quando você está habitando, primeiro você tem que habitar no esconderijo do Altíssimo, ou seja, o esconderijo do Altíssimo é o quê? É a nossa fortaleza, é o nosso refúgio, como fala no Salmo 46. Então, quando você está embaixo desta sombra, embaixo da sombra de quem? Do Deus vivo, a sombra do Onipotente, quando você está embaixo desta sombra, aí, nesta sombra você não vai ter medo. Nesta sombra, você não vai estar ameaçado. Nesta sombra, você não vai estar vivendo em desespero, em angústia. Por quê? Porque a sombra do Onipotente você vai descansar. A sombra do Onipotente você vai estar guardado, você vai estar protegido, você vai estar livre de todo mal. Então, o que devemos fazer? Você deve fazer é escolher em que sombra você vai estar. Eu pergunto para você agora, meu amigo, minha amiga. Eu pergunto para você, em que sombra você está? Qual a sombra que você está vivendo? Você está vivendo na sombra do vale da sombra da morte? Ou você está vivendo, né, na sombra do Onipotente? Observe que é bem diferente, é completamente o contrário. Aqueles que estão no vale da sombra da morte é aquele que está angustiado, é aquele que está com medo. Meus amados, nós estamos vivendo nos últimos dias, no nosso país, não só no Brasil, mas no mundo, nós estamos vivendo uma situação em que a maioria das pessoas estão vivendo no vale da sombra da morte. Estão vivendo angústia, estão vivendo com medo, estão vivendo desesperados, estão aflitos, estão vivendo angustiados, com medo, apavorados. Mas eu quero dizer para você que mesmo em meio a toda essa tempestade que nós estamos vivendo, eu quero dizer para você que também existem muitas pessoas que estão vivendo à sombra do Onipotente, estão descansando. Há muitas pessoas que estão vivendo nos últimos tempos, mesmo diante dessa pandemia, mesmo diante dessa tempestade, estão à sombra do Onipotente e estão com os seus corações guardados, seguros, estão sem medo, estão descansando em Deus. Sabe por quê? Porque tem depositado a sua fé, a sua confiança num Deus vivo, num Deus todo-poderoso. Então, meus amados, você que está aflito, você que está desesperado, você que está vivendo angústia, está aí desesperado, apavorado, com medo, está aí prisioneiro, aprisionado até mesmo aí dentro da sua própria casa, eu digo para você que mesmo diante dessa tempestade, é possível sim você descansar, você ter paz no seu coração. É possível você ter alegria. É possível, sim, você ter alegria, ter paz, ter felicidade. É possível você estar seguro. Mas, para isso, é necessário você depositar sua fé no Deus vivo. Confiar no Deus do impossível, no Deus
que pode todas as coisas, num Deus que é digno de toda honra e toda glória. Então observe que esta palavra diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Para você habitar nesse esconderijo, você precisa entregar a sua vida para Jesus. Você precisa entregar a sua vida completamente de corpo e alma. Você precisa se desprender de deuses que nada pode fazer. Você precisa se desprender de deuses que nada pode fazer por você, que não tem poder para curar, não tem poder para salvar, não tem poder para fazer milagre. Mas eu digo para você que se você se apegar a um único e verdadeiro Deus, aquele que criou o céu, aquele que criou a terra, aquele que criou o mar, aquele que criou você, aquele que fez você a sua imagem, a sua semelhança, se você confiar nele, entregar a sua vida para ele, depositar toda a sua fé, toda a sua confiança nesse Deus vivo que pode curar, que pode salvar, ele vai trazer a cura, ele vai trazer a libertação, ele vai trazer a saúde, ele vai trazer a salvação, ele vai trazer a solução para este problema e para todo e qualquer problema que a humanidade estiver enfrentando. O Senhor Deus, ele diz no livro de Isaías, de 2 Crônicas, capítulo 7, no versículo 13, 14 e 15, o Senhor diz: se eu cerrar os céus e não mandar chuva, se eu enviar os gafanhotos para que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre as pessoas, entre a humanidade, e se este povo chamar pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então estarão abertos meus olhos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Então, meus amados, a maldição, o mal, o sofrimento que tem vindo sobre a humanidade tem jeito sim. Se Deus tem permitido isso, é porque Deus quer que a humanidade pare tudo e se volte para Ele, que reconheça que Ele é Deus e saia do vale da sombra da morte e venha estar na sombra sim do Onipotente. Então, se o povo se humilhar, baixar a crista, se humilhar diante de Deus, reconhecer os seus pecados e se voltar para Deus, Deus vai ouvir, vai perdoar e vai trazer a cura, a saúde, a libertação, vai trazer o milagre para toda a humanidade. Não só desta doença, desse vírus, mas de toda e qualquer doença, de todo e qualquer problema, de todo e qualquer mal que houver sobre a humanidade. Deus, ele pode todas as coisas, mas para isso é necessário que o ser humano se humilhe. O ser humano precisa se humilhar, reconhecer que só o Senhor é Deus. Estamos vivendo dias em que as pessoas estão isoladas, estão trancadas dentro de casa, mas para que isso? É para que todos venham reconhecer que só o Senhor é Deus e que todos venham habitar na sombra do Onipotente, que todos venham descansar, que venham habitar no esconderijo do Altíssimo e venham descansar na sombra do Onipotente, esteja debaixo da potente mão de Deus, que venha estar guardado, seguro na presença desse Deus vivo, desse Deus poderoso. Em nenhum outro momento, em nenhuma outra situação se ouviu falar que tudo parasse. Mas para que tudo parou? Para que venham refletir e reconhecer que Deus é Deus. Não tem rico nem pobre, não tem famoso ou anônimo, não tem raça nem religião, nada. Todos agora estão igualzinhos, todos igualados. E queira ou que não queira, todos agora estão se rendendo diante do Deus vivo, diante do Deus poderoso. Então, saia da sombra, do vale da sombra da morte. Tem jeito sim, e venha habitar no esconderijo do Altíssimo e descansar na sombra do Onipotente, onde você vai estar guardado, onde você vai estar seguro, onde Deus irá abençoar
a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe, que esta palavra fique no mais profundo do seu coração em nome do Senhor Jesus, tá bom? Que a graça e o amor de Deus seja transbordante sobre todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.